estamos fazendo uma coisa que nunca aconteceu antes. Unir os povos indígenas com os ribeirinhos. Rapaz, a nossa união começa também pela rede cantina, né? Tá podendo produzir e escoar a nossa produção, a gente mesmo, os indígenas e os ribeirinhos juntos, a rede. A gente viu o exemplo dos extrativistas aí crescendo numa atividade que para nós a gente falou, está funcionando. Eles usam o mesmo recurso da floresta e está garantindo a sustentabilidade daquele povo, está garantindo a permanência dos jovens e dos velhos dentro das suas comunidades. Bora fazer? Com isso, além dele estar tirando o produto, ele está vigiando a mata, ele está observando lá e protegendo o território ao mesmo tempo. Antes a gente só dependia dos atravessadores, não tinha outra opção. Nós estamos falando de um território que foi por muito tempo esquecido pelo poder público. As comunidades não tinham acesso à educação, não tinham acesso à saúde. Depois que ele começou a cortar a seringa, melhorou. Porque todo mundo dizia que a seringa não ia voltar mais. Poder vir para cá e comprar borracha natural nativa daqui nos pareceu bastante óbvio, porque nós queríamos resgatar um pouco dos seringueiros antigos, de que nós já compramos borracha há muitos anos atrás, e ao mesmo tempo ajudando as pessoas que mantêm a floresta em pé a terem uma vida mais digna. Aí os nossos filhos viu, começou a cortar mais nós. Eu sei que aí quando foi esse ano, teve mais 5 seringueiros que quis de novo. Foi importante voltar porque aí já retomou uma coisa do nosso antepassado. Aí foi bom, a tradição já velha que nossos pais faziam, tudinho. Eu pelo menos achei bom demais esse negócio dessa seringa voltar. Eu lembro que quando a gente iniciou, quanto que era difícil, né? O pessoal tinha aqui a produção, né, da borracha, da castanha, de óleos vegetais, mas não tinha mercado. Tinha dificuldade para escoar a produção. Então, depois surgiu a Reseca, a gente pensou um modelo, mas como é que nós vamos continuar na mão do regatão de novo ou vai ter uma estratégia? E aí depois chegou a questão daí nós criar a cantina, porque era um modo de comprar na hora o produto que vinha da floresta, né, da pessoa. A pessoa chega com o seu produto, tem aonde comprar, né, é uma troca. E também quem não quiser comprar rancho, né, seu alimento dentro da cantina, mas tem seu dinheiro para alguma coisa que precisa, né? Da parte de baixo, parte de cima, tem uns 28 moradores, né? Que alimenta aqui essa cantina. E eles vão pro mato, traz a castanha e traz de canoa até aqui no paiol. Aí aqui eu recebo a castanha deles, meço, fico fazendo um movimento com ela de secagem e até o ponto de colocar nos sacos. Antigamente não tinha transparência alguma, né? A gente não sabia aonde ficava o lucro. Hoje, com a cantina, você tem mais um controle, né? Hoje tem essa cadeia toda, né? Que vem do produtor, chega na cantina e da cantina ela é enviada para Altamira, da Altamira para a empresa que vai ser usada no mercado.
de grande importância, porque aqui traz extrativista, cantineiro e as empresas, né, para estar discutindo e chegar num acordo de contrato, né? Antes a gente já faz uma reunião entre cantineiros e produtores e os técnicos que trabalham no local. Com mais uns 2 dias a empresa vem e a gente vamos fazer aquela proposta para eles. E explicando a realidade, né, como é que é, o modelo de trabalho, né, da gente. E eles estão vendo o modelo de trabalho, porque eles acharam tão interessante que eles estão vendo isso, eles estão participando, como é que é o trabalho, como é que é a copaíba, como é que é a borracha, como é que é a castanha. As pontas da cadeia se conectam ali, fica conectado todo mundo naquele momento, né. Ali tem a discussão, tem tudo. A empresa ela não está negociando só com uma pessoa, né? Ela está negociando com a rede, com o total, né? Com todo mundo. Então está todo mundo por dentro. Se nós concordemos a 80, mas foi a rede toda que concordou. Quando tem uma cadeia junto, mais gente, a gente consegue, né, mais agregar valor. Esses produtos ajudam a manter essas populações no local, porque ela já vem fazendo isso há muitos anos, né? Não é o caminho mais fácil para comprar, sendo muito transparente, negociar com empresas já estruturadas, cadeias logísticas já estruturadas, locais de mais fácil acesso, é muito mais fácil e muito mais barato também, né? Mas a empresa realmente acredita numa questão sustentável, né, de responsabilidade socioambiental. A gente sabe hoje em dia que na maioria da Amazônia as florestas estão em pé onde estão as pessoas. Comprar produtos da floresta, eu acho que precisa ter um pouco de sensibilidade, né? A gente tem que parar um pouco de falar do mundo industrial e empresarial e entrar para a sensibilidade humana. Não é só o produto, entendeu? É o bem-estar da comunidade. Eu ainda não vi isso em nenhum outro lugar. Acho que assim, essa rede de cantinas, as mini-usinas e todo o selo Origens Brasil e todo esse arcabouço que eles estão criando aqui para geração de renda nesse território enorme que é o Xingu, eu nunca vi em nenhum lugar tão bem feito. Menina, todo mundo querendo fazer, né? Porque não adianta eu só aprender a ler e não saber fazer o que o meu pai fazia, né? Tem que aprender as duas coisas, cortar seringa e cuidar do mato direitinho. É a primeira vez que eu estou ouvindo, mas a minha mãe já veio antes. Isso é uma coisa muito bonita de se ver, porque a gente está lutando por uma coisa junta, uma coisa boa para nós, para dentro da nossa comunidade.